agradecendo mais uma vez por esta oportunidade de poder servir. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, façamos uma prece. Senhor meu Pai, que neste momento todos os irmãos que estão conosco em pensamento possam abrir as portas dos seus lares ao amado Jesus. Que Ele possa dedicar o seu amor e que as famílias se sintam acolhidas, amparadas, que não falte esperança e fé. Eu peço gentilmente para contar com a presença do mentor espiritual e que Erasmo Gurgel possa trabalhar da forma que achar mais conveniente. Eu, médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Honrai vosso pai e vossa mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, a lei de Deus foi formulada nos 10 mandamentos ou decálogo. E Deus envia diretamente suas leis a Moisés no Monte Sinai. Em Êxodo 20, versículo 12, honrará seu pai e sua mãe para ter dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. É o 4º mandamento da lei. Deus pune toda violação deste mandamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Kardec nos informa que honrar pai e mãe é consequência da lei de caridade e amor ao próximo, porque não se pode amar os outros sem amar os pais. Temos a obrigação de cumprir com os pais tudo o que manda a caridade. Honrar. A honra, nós temos um dever a mais, que é o da piedade filial. Ao amor, nós devemos acrescentar respeito, atenção, submissão e condescendência. Mas não é apenas respeitar, é fazer aos pais tudo o que estiver ao nosso alcance. Não apenas o necessário, mas tanto quanto for possível. É fazer as pequenas doçuras do supérfluo, todas as amabilidades e delicadezas, é cobrir de solicitude. Esta é a piedade filial que é aceita por Deus. Existem alguns pais que menosprezam seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Mas apenas Deus pode puni-los. Os filhos não devem nem mesmo censurá-los. Uma imensidade de escritores falarão sobre este assunto, sobre os relacionamentos familiares. Erasmo Gurgel traz no livro Sob a Luz um importante relacionamento onde mãe despreza o filho e justifica esta animosidade com os relacionamentos de reencarnações anteriores. Jesus nos traz como a caridade retribuir o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições alheias. É quando nós devemos esquecer e perdoar os erros, amar até mesmo os nossos inimigos. Portanto, esta obrigação da caridade é muito maior com os nossos pais. No livro de Rodolfo Caligares, A Vida em Família, nós encontramos importantes informações sobre todo o ambiente familiar. Nós devemos passar para as crianças a hierarquia familiar. Pensemos que os nossos filhos, eles vivenciam no instituto familiar, o primeiro instituto social. Eles devem ser preparados no lar para que possam sair para a sociedade e vivenciar outros tantos núcleos sociais, na escola, no trabalho, na religiosidade. Portanto, esta criança
que um dia formará sua própria família, deve ter base no lar. Ele precisa saber respeitar a hierarquia, onde o pai deve ser respeitado como pai, a mãe como mãe, e deve também respeitar os seus irmãos. Os cônjuges também devem se olhar com respeito, desempenhando seus deveres adequadamente. Tudo isso para que os seres desta família consigam se aperfeiçoar, aproveitar ao máximo estas posições dentro do lar. Nós ainda podemos dizer, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que os laços de sangue não estabelecem os laços do espírito. O pai não cria o espírito do filho, mas ele participa da sua formação corporal e deve participar ativamente do seu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual para que progrida. Os espíritos que nascem na mesma família, entre os parentes próximos, eles podem ser espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores e que vão mostrar afeição nesta vida. Mas também podem ser espíritos totalmente estranhos e ainda podem ser espíritos que foram divididos por antipatias anteriores e mostrarão antagonismos nesta vida, o que servirá de prova para todos da família. Todas essas situações nos fazem crer que os verdadeiros laços de família são os da comunhão de pensamentos e da simpatia, que une os espíritos antes, durante e após as reencarnações. Kardec afirma que 2 espíritos que nasceram de famílias diferentes, eles podem estar mais ligados e sentirem-se como irmãos, muito mais do que aqueles que são irmãos de sangue. São aqueles amigos leais, aqueles afetos sinceros que se atraem, se procuram e se dão bem, muito mais do que se fossem irmãos consanguíneos. As famílias, por laços espirituais, elas são duradouras, elas são fortalecidas pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos pelas migrações da alma. Já as famílias, por laços corporais, são frágeis como a matéria. Elas se dissolvem nesta vida mesmo com o passar do tempo. Não tem laços que os une, porque o que une realmente os espíritos são essas afeições sinceras, é este amor que não se acaba. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, eis aqui minha mãe e meus irmãos, família por laços espirituais. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, nesta passagem, não quis de maneira nenhuma excluir os seus familiares, não quis menosprezar os familiares que estavam à sua procura, de jeito nenhum. Jesus se aproveitou desta ocasião para demonstrar a todos aqueles que estavam envolvidos nos mesmos pensamentos que ele, para deixar claro que faziam parte da sua família. Continuando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, ingratidão é fruto do egoísmo e revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com seus pais tem caráter odioso. Nós concluímos que quando desencarnamos, abandonamos o corpo físico e passamos para o mundo espiritual, carregando tudo o que adquirimos aqui em forma de conhecimentos e também sentimentos. O amor que nutrimos por alguém, continuaremos nutrindo no mundo espiritual. Mas rancor, ressentimentos, qualquer tipo de necessidade de vingança, nós continuaremos apresentando no mundo espiritual. Até que tenhamos a certeza de que precisamos nos modificar para nos aperfeiçoarmos.
E é aí que, após anos de preces e meditação, o espírito pedirá para reencarnar entre aqueles que detestou, para que possa reparar, para que possa se reconciliar, e ele receberá um corpo nesta família. Mas viver entre aqueles que odiou é para ele prova terrível. Isso explica os ódios e repulsas nas crianças. Quando uma criança de mais tenra idade olha para os pais ou para os irmãos e não os tolera, nós, sabendo de tudo isso, devemos tratá-los com indulgência, com paciência, sabendo que pouco a pouco tudo isso se dissolverá à medida que nasça o amor, com paciência, indulgência e abnegação. A missão é encaminhar a alma a Deus. Se nós cumprimos esta missão, nós recebemos a recompensa e devemos nos lembrar que os cuidados e a educação podem facilitar o processo de aperfeiçoamento e felicidade futura. Mas, se nós fracassamos nesta missão, se nós permitimos que ele se atrase porque negamos os cuidados e todos os afetos, nós teremos como castigo vê-lo entre os espíritos atrasados e pediremos para reparar. E teremos sim uma nova chance, uma nova reencarnação, onde poderemos finalizar a tarefa que foi iniciada nesta. E um dia, aquele filho que foi ingrato poderá lhe dedicar todo o seu amor. Nós ainda podemos dizer que existem mães que deveriam cumprir adequadamente suas missões, eliminando os maus princípios dos seus filhos. Mas, ao invés disso, estimulam estes maus princípios por descuido ou fraqueza. No berço, as crianças manifestam os seus instintos. Os pais devem estudá-los para combater o mal. Lembrando que todos têm virtudes, nós devemos estimulá-las, mas os vícios morais, eles devem ser eliminados. Nunca com agressões físicas ou verbais, nunca com castigos ou humilhações, sempre com bons exemplos e conselhos. Sabem aquela frase? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Quando eu tive a minha primeira filha, eu pensei, o que será que um dia ela vai pensar de mim? Qual será a imagem que ela vai ter de mim? Nós devemos pensar nisso e nos modificarmos também para que sejamos exemplos para os nossos filhos, que tenhamos retidão moral para conduzir os nossos filhos, porque a autoridade moral, ela traz o respeito, mas a repressão traz o medo, ela gera o medo, não o respeito. Consequentemente, desencadeia a revolta. Ainda tem um trecho que diz que Deus não fornece provas que são inalcançáveis para nós, mas apenas aquelas que podem ser cumpridas. Você que é mãe, pai e passa por um momento difícil com seu filho porque ele se envolveu com as drogas, pense que Deus concedeu a vocês um filho ideal para que possam conduzir a ele. Só vocês podem ensinar o caminho mais correto para o bem. Lembrem-se que não existem sofrimentos eternos e todas essas provas podem levar à coragem moral. Os espíritos com semelhança de gostos, progresso moral e afeição se reúnem para formar uma família. E eles se procuram tanto nas migrações terrestres como nas migrações espirituais para formarem famílias unidas e homogêneas.
Se ficam temporariamente afastados, logo se reúnem felizes com os progressos que foram alcançados. Mas eles não podem lutar para se desenvolverem apenas naquele núcleo familiar. Eles devem se envolver com outros espíritos para que todos evoluam. Portanto, Deus permite que espíritos estranhos ou menos avançados reencarnem entre eles, para que possam aproveitar dos bons conselhos e bons exemplos para evoluir. Estes espíritos, eles podem causar algum tipo de perturbação no lar, mas isso vai servir de prova para todos. No Livro dos Espíritos, questão 582, paternidade é missão e dever que obriga o homem na sua responsabilidade diante do futuro. Deus coloca a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. No livro O Consolador, Emmanuel fala que o lar é a melhor escola, é onde nós recebemos as bases para desenvolver os nossos sentimentos e também o nosso caráter. Estabelecimentos de ensino devem instruir, mas apenas o instituto familiar deve educar. Apenas o lar edifica o homem. Os ensinamentos dos espíritos nos auxiliam e Emmanuel afirma que o espiritismo evangélico se esforça para que a mente humana seja iluminada, para que o lar se refaça para a nova era da humanidade. No livro Tua Fé Te Salvou, Richard Simonetti fala que ninguém fica indiferente a exemplos diários de abnegação, renúncia, sacrifício, discernimento, bondade, quando nos propomos a pensar no outro. Quando nós estamos percebendo todas as informações do Evangelho e quando nós cultivamos a fraternidade, nós deixamos de observar apenas os erros dos familiares e nos colocamos numa situação, numa atitude de entrar em entendimento com eles. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Lembre-se do relacionamento que você teve com seus pais. Pense, faltou alguma coisa para você? Afeto, qualquer tipo de doação, de sentimento. Faltou algum tipo de doação material, alimento, roupa, calçado? O que foi que você recebeu dos seus pais? E pense se você tem algum tipo de ressentimento com eles. Nós, neste momento, nos colocaremos numa situação de igualdade com nossos pais. Nos lembraremos que todos que estão aqui estão para se desenvolverem, para se aperfeiçoarem, mas nós cometemos erros e acertos diariamente. Cada um só dá aquilo que tem. Os pais fornecem aquilo que eles podem dar, naquele momento de sua evolução. Podem ter errado, mas quando nós percebemos o primeiro acerto deles, nós conseguimos melhorar este sentimento. O primeiro acerto foi recebermos-nos. Foi quando eles nos receberam como filhos, quando permitiram o nosso reencarne, para que nós pudéssemos passar por esta jornada evoluindo. E é com isso que nós devemos nos deter, com estas questões, com esta indulgência. E neste momento, se você tiver alguma questão de animosidade, pense em reparar com eles, mesmo que já tenham desencarnado. Para que possamos finalizar, façamos uma prece. Meu Pai, que neste momento, todos que estão unidos conosco, pensem em seus pais. E onde quer que eles estejam, Senhor,
Se os meus irmãos nutrem qualquer tipo de ressentimento contra seus genitores, limpe os seus corações, Senhor. Auxilie para que eles possam olhar para os seus genitores com caridade, com afeto. E eu te peço, Pai, que eu seja a filha ideal para os meus pais, possa cobri-los de afeto, que eu possa compreendê-los e que nada falte para eles, Senhor. Saúde, paz e amor. Agradecendo ao amigo Erasmo Gurgel por este momento. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada.